Bom dia a todos, mais uma vez. Na sequência das nossas apresentações, eu vou falar um pouquinho sobre o tema de como mensurar o risco cibernético em reais, em dólares, em valores monetários, né? Essa é um tema bastante importante e, nesse momento, ele vem ganhando uma atenção no mundo inteiro, né? Existe até a sigla CRQ, que em inglês é Cyber Risk Quantification, né? Onde as empresas de fato estão investindo nessa disciplina de gestão de riscos cibernéticos, que eu diria que, sob o ponto de vista aí de quantificação, é uma disciplina nova, né? Em outras áreas, a área de seguros, a área de atuária, mais maduras em questão de gestão de riscos, nós já temos modelos, simulações, processos estatísticos para chegar a números, né, da quantificação dessa gestão de riscos. E a novidade, então, nessa nossa apresentação é falar como quantificar ou mensurar, então, esses riscos cibernéticos em valores monetários. Antes até de que possamos falar sobre essa questão da gestão de riscos quantitativas, né? Por que gestão de riscos quantitativos? Então, em primeiro lugar, destacar que esse assunto de risco cibernético, ele cada vez mais ele ganha uma visão executiva em relação ao tamanho do problema, né? Se antes era um assunto do pessoal técnico, do pessoal de TI ou de segurança, agora cada vez mais aí é um assunto do comitê executivo, do conselho, da diretoria, né? E nessa onda, nesse crescimento, onde cada vez mais as empresas precisam, né, que esse assunto cibernético, gestão de riscos cibernéticos, seja uma conversa com os executivos, né? Essa charge eu gosto muito, né, que o Board of Directors convida ali o CSO para sentar na mesa dos adultos, né? Mas a gente fica imaginando o CSO sentado ali na mesa dos adultos numa reunião de diretoria executiva e sem muito saber o que falar, né? Qual é a linguagem, como se expressar, como apresentar o seu ponto. E aí a gente quer trazer exatamente essa ideia dessa linguagem de gestão de riscos, né? Hoje em dia, o business, ele já há muito, né, nas análises SWOT, né, ameaças, oportunidade, forças e fraquezas, já fala sobre a visão de gestão de riscos, né? E eu atualmente coordeno o comitê da ABNT de gestão de riscos, que é o responsável pela ISO 31000, tem aí na tela risquel@modo, para se vocês quiserem indicar alguém ou participar. Teremos uma reunião no final desse mês, então é um grupo bastante multidisciplinar. Temos profissionais de gestão de riscos na área de TI, segurança, gestão de continuidade, defesa, gerenciamento de projetos, energia, LGPD, né? E aí, voltando um pouco para a questão da LGPD, para as regulamentações, é comum no PCI, na LGPD, a necessidade que os aspectos de proteção, de segurança, sejam feitos utilizando-se o que a ISO chama aí de uma abordagem de risco, uma mentalidade de riscos, né? Existe esse documento do Guia de Boas Práticas do Governo que fala sobre a LGPD e apresenta aí 14 riscos estratégicos com uma sugestão aí, né, apenas um exemplo de probabilidade e impacto desses riscos, o que daria aí alguns números, né, de riscos em vermelho, aí, risco muito altos, riscos em amarelo, riscos que precisam de atenção, e riscos verdes, talvez aceitáveis. É onde começa a nossa conversa sobre quantificação de riscos cibernéticos, porque essa abordagem, que é a chamada abordagem qualitativa, de simplesmente um risco alto ou muito alto, ou uma multiplicação de uma matriz 5 vezes 5, 3 vezes 3, geram números ali, de uma certa forma, que ajudam o nosso entendimento e tomada de decisão, mas eles não são precisos, no sentido assim, tá bom, o risco é alto, mas o quão alto ou quanto alto é esse risco? É um risco de 1 milhão? É um risco de 5 milhões? É um risco de 10 milhões? Né? Onde entra uma abordagem, né, para não precisarmos reinventar a roda, o Open FAIR, né, que é o padrão FAIR, Factor Analysis Information Risk, ele é um padrão que o Open Group padronizou recentemente, onde ele decompõe o risco cibernético, né, em alguns fatores, fatores de frequência, fatores de magnitude, por sua vez, fatores de frequência com fatores de ameaça, e é um padrão que vem sendo utilizado no mundo inteiro. O spoiler é que esse padrão, o Open FAIR, junto com o Open Group, ele está sendo traduzido para português, e no dia 21 de junho nós teremos esse evento do Open Group, onde eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre a quantificação de riscos, junto com o Cláudio Creu, que é o diretor de segurança da TIM, que utiliza uma metodologia baseada no FAIR
para a gestão executiva, junto com outros profissionais internacionais. Esse seminário é internacional e eu estarei falando exatamente sobre esse processo detalhado de quantificação de riscos. Na Módulo, nós desenvolvemos, baseado no OpenFair, uma metodologia, né, chamamos aí de ModFair, que é uma metodologia muito prática e objetiva, baseado na ISO 31000, baseado na ISO 27005, baseado nas melhores práticas, onde tem incorporado, vamos dizer, dentro do miolo dessa metodologia, a utilização do FAIR para que a gente possa, de fato, chegar a uma quantificação de riscos. Isso envolve aí simulação de Monte Carlo, envolve uma série de ferramentas estatísticas para que a gente possa chegar nesses valores. Ora, é até possível que a gente consiga fazer, talvez, aí uma versão beta em planilha, né? Mas a Módulo também desenvolveu para apoiar os nossos clientes o sistema QuantiRisk, que é um sistema baseado na nossa plataforma Risk Manager, que usa esses modelos de risco, seguindo a ISO 31000, onde toda essa complexidade, essa parte matemática, esse cálculo, ele fica incorporado dentro do sistema. Tudo se inicia, em relação ao OpenFair, o Fernando destacou bem a questão do contexto, a gente definindo bem qual é o nosso cenário de risco. Para que a gente possa quantificar bem a métrica do risco cibernético, é preciso identificar bem, logo de início, qual é esse cenário de risco, né? Então, definir para cada cenário quais são os ativos envolvidos, as ameaças, os agentes da ameaça, quais os controles que já existem implementados na organização, de forma que a nossa proteção já exista. E, a partir disso, então, nós podemos partir dentro do sistema QuantiRisk para uma quantificação propriamente dita desse risco. Então, decompondo esse risco cibernético nos vários fatores do FAIR, utiliza-se algumas técnicas de facilitação, né, trazendo o grupo para que se estime, então, a frequência daquela perda poder ocorrer na organização e, se ocorrer, qual é o impacto financeiro que aquela perda pode trazer. Esses cálculos sofisticados, eles geram aí não necessariamente apenas um número preciso, uma unidade monetária, mas é toda uma distribuição usando simulação de Monte Carlo, onde você tem ali o valor mais provável da perda, o valor mais provável da frequência, mas também o mínimo provável e o máximo provável, né? Então, com isso, criar estratégias de quantificação, não exatamente baseado só no valor provável, que é a maior indicação desse número de forma objetiva, mas distribuições com orientações aí para que cada gráfico desse oriente, então, a tomada de decisão, né? Esses cenários de riscos, então, dentro de uma visão de que nós já identificamos e já analisamos os riscos, né? Analisar é colocar essa métrica, essa quantidade, a gente consegue ter para cada risco na organização o que nós chamamos aí uma ficha do cenário, né? Então, seja um cenário de vazamento de informação para a LGPD, um cenário de paralisação de serviço, um cenário de invasão de hackers, um cenário de ransomware, né? Então, para cada cenário bem definido, aplicando-se a metodologia com o QuantiRisk, nós podemos chegar ao valor de cada um desses cenários, né? E comparar aí, por exemplo, quais são os nossos top 10 risks, né? O tamanho do risco total dentro da organização, né? Então, volta um pouco já a visão mais executiva que nós comentávamos de tratar os riscos cibernéticos usando aí uma linguagem monetária. Então, temos um determinado risco que é de tamanho X, e podemos aplicar mecanismos, controles de segurança para diminuir esse risco, né? A outra parte da equação, que é essa parte da segurança, é interessante, porque para cada controle que nós possamos implementar, controles responsivos, que diminuem o impacto, ou controles de resistência, que diminuem nossa vulnerabilidade, ou controles dissuasivos ou evasivos, que a gente evita a ameaça ou, na verdade, afasta essa ameaça, cada controle desse implementado, cada medida de segurança, de uma certa forma, faz uma revisão dos nossos valores, né? Então, se eu tenho hoje uma frequência X, que foi utilizada nos meus cálculos com os controles atuais, se eu implementar mais controles, essa frequência diminui. Se eu implementar mais controles, o meu impacto diminui. Então, eu tenho condição de analisar, sob o ponto de vista das ações de segurança, das medidas de segurança, qual o valor, qual o impacto monetário também que aquele controle, aquela medida de segurança tem para reduzir o meu risco, né? E com isso a gente consegue fechar a nossa equação do ROI, do retorno do investimento. Então, eu tenho um risco de um determinado tamanho, eu sei que se eu investir tanto num controle, aquele risco X vai ser reduzido para um novo valor Y,
essa diferença de X para Y, então, é o meu ganho, né? Então, o ROI é exatamente o custo que eu tenho de investimento nos controles, né? E nós utilizamos no QuantRisk os controles do SIS, os controles críticos do SIS, né? E para cada controle, dentro dos cenários, a gente identifica quais os controles e as medidas de segurança que seriam aplicáveis para reduzir aquele risco. Essa visão também é uma visão cruzada, né? Eu consigo também, numa visão de controles ou de medidas de segurança, porque o mesmo controle ele não reduz apenas um risco, né? Então, por exemplo, a implementação de um múltiplo fator de autenticação que resolve problemas de controle de acesso, resolve o ransomware, resolve vazamento de informação, resolve fraude, resolve uma série de cenários, e com isso, então, dentro do QuantRisk é possível identificar também quais os investimentos em controles que, numa visão geral, podem trazer o melhor resultado para a empresa, né? Com isso, dentro da visão de tratamento, a gente acompanha a implementação do tratamento de cada implementação de um controle ou melhoria dos controles existentes. Às vezes, um controle está implementado numa área e ele precisa ser expandido. E mais do que isso, a gente faz um tracking acompanhando qual foi o custo estimado, né, e o custo efetivo que foi implementado naquela ação, né? E com isso, eu vou antecipando aí o fechamento aí da nossa apresentação, a gente consegue ter realmente um painel onde monitora não só o custo dos riscos, mas também o custo da implementação dos controles, a efetiva redução do risco prevista e realizada num grande painel, num grande cockpit, para que os gestores possam ter essas decisões. Bom, eu fico por aqui, aí um convite especial, né? Toda semana eu tenho publicado aí uma newsletter, um artigo sobre cybersecurity boas práticas. O spoiler é que nesse fim de semana eu vou escrever sobre o FAIR, sobre esse processo aí de tradução do OpenFAIR. Então, convido vocês a assinar. Eu vou pedir para que a Gaia ou a Jéssica compartilhem aí no nosso chat o link para inscrição na newsletter, para aqueles que ainda não assinaram essa newsletter. E fica o convite, então, para que vocês assinem a newsletter e também se inscrevam no YouTube da Módulo, que tem mais de 100 vídeos, apresentações sobre os mais variados temas. LGPD é o nosso foco, LGPD no RH, LGPD com TI, LGPD com segurança, LGPD na parte de responsabilização, agenda positiva de LGPD. Então, assim, é um acervo enorme e muito valioso para que vocês possam assistir e indicar para suas equipes, para os seus colegas de trabalho, para que assistam, então, esses temas. Bom, obrigado. Esse, então, era um pouco do que nós gostaríamos de falar sobre o CRQ, né? O Cyber Risk Quantification, que, traduzindo aqui para a nossa linguagem em português, a quantificação dos riscos cibernéticos. A Módulo desenvolveu uma metodologia muito prática, baseada na ISO 31000, para implementar a mensuração de riscos quantitativos cibernéticos, e o QuantRisk, que é a nossa solução, que já vem sendo utilizada por inúmeras organizações para apoiar, então, esse processo de forma automatizada. Muito obrigado.